Olá a todos, o meu nome é Alana e hoje eu vou apresentar sobre o trabalho intitulado Fabricação de esponjas a partir de fibras de poliestireno reciclado obtidas por melt spinning para remoção de petroquímicos em meio aquoso. Este trabalho ele foi desenvolvido na Universidade Federal do Maranhão, juntamente com os meus colegas de laboratório Nájila Rabelo, Giovanni Chagas, Ana Paula e o meu orientador, o professor Leonardo Mendonça. Para contextualizar a nossa pesquisa, precisamos falar sobre dois grandes desafios ambientais da atualidade. O primeiro é o crescimento exponencial da produção de resíduos plásticos sintéticos e o descarte inadequado desses materiais. Entre eles, o poliestireno se destaca amplamente devido ao seu baixo custo e fácil processamento em produtos como copos descartáveis e embalagem. No entanto, a sua estabilidade química faz com que resista à degradação por décadas no meio ambiente. O segundo desafio é a contaminação de ecossistemas aquáticos por vazamento de petróleo e efluentes industrial. Buscar soluções que transformem resíduos plásticos em materiais funcionais de alto valor agregado para remediar essas contaminações é um caminho excelente para conseguirmos alinhar nossa proposta aos princípios da economia circular e ao objetivo de um desenvolvimento sustentável. Diante deste cenário, o objetivo geral deste estudo foi produzir as fibras de poliestireno a partir da reciclagem de copos descartáveis, utilizando a técnica de fiação por fusão, melt spinning, e conformar essas fibras em esponjas térmicas. Além disso, buscamos também caracterizar quimicamente e fisicamente esse material e avaliar o seu potencial prático de adsorção e retenção de petroquímicos para a remediação ambiental de meios aquáticos. Na metodologia utilizada, começamos fazendo a coleta dos nossos copos de poliestireno, onde conseguimos diferenciá-los de outros polímeros a partir da numeração que possui nas embalagens. O poliestireno ele é representado pelo número 6 e a partir dessa coleta fizemos a fragmentação desse nosso material e a higienização. Após a higienização, fazemos as produções das fibras, onde variamos a velocidade de fiação do nosso equipamento e começamos os testes de caracterização das fibras. Utilizamos os testes de análise por infravermelho, microscopia óptica e análise topográfica 3D. Também passamos a fazer a compactação térmica, onde nós obtemos as nossas esponjas de poliestireno e também fazemos ensaios de adsorção e os testes de retenção e reutilização das nossas esponjas. Entrando para os nossos resultados, podemos observar na figura 1 o aspecto físico das fibras, que variam de um tom branco a um tom marrom claro. Essa variação de cor ocorre devido ao tempo de exposição do polímero a alta temperatura de processamento, e na parte inferior, representada pela letra B, conseguimos ver as esponjas conformadas após o processo térmico. Utilizamos o molde para conseguirmos deixar as nossas fibras nesse formato. Iniciando os nossos testes de caracterização, temos a avaliação dos nossos testes de microscopia óptica, onde nós vamos ter uma diferenciação das nossas amostras a partir da velocidade que foi utilizada no equipamento, onde a amostra 1 ela foi conformada e fiada a uma velocidade de 25 RPM, a nossa segunda amostra foi realizada a 65 RPM, a nossa terceira 85 e a nossa última amostra ela foi feita a 100 RPM. Então, analisamos que quanto maior a velocidade que utilizamos para fazer a fiação, menor foi o diâmetro da nossa fibra.
Esse comportamento ele é esperado na fiação por fusão, onde a maior tração estira e orienta as cadeias poliméricas. Entretanto, as amostras sob maior rotações apresentaram maior propensão à ruptura durante o processo e também a possuir irregularidades superficiais que foram induzidas por tensões residuais durante a solidificação rápida. Essa solidificação mais rápida da nossa fibra, na sua estrutura, ela não apresentou nenhuma dificuldade ou apresentou um malefício para a nossa estrutura. Foi só uma questão mesmo no processo de fiação, a qual pode ficar um pouco mais complicado de conseguir fazer uma determinada quantidade de fios com o nosso material rompendo nesse processo de rotação. No processo de fusão do nosso equipamento, conseguimos fazer a variação da temperatura, porém, no momento de fazer a conformação das fibras, foi decidido utilizar a temperatura de 220 graus Celsius para fazer esse processo de fusão e para termos certeza que esse processamento térmico ele não degradou quimicamente o poliestireno, foi feito o teste de espectrofotometria no infravermelho. E como podemos analisar na figura 3, todas as nossas amostras elas mantiveram a banda característica do nosso poliestireno. E com isso nós temos que a estrutura do polímero permaneceu estável durante o processo de reciclagem no processo de melt spinning. Na figura 4, nós temos as análises do nossa análise de topografia óptica. Na figura 4, nós possuímos a análise da topografia tridimensional, onde conseguimos avaliar a superfície rica em rugosidades e elevações do nosso material. Na literatura, essas características de rugosidade, depressões e elevações da nossa fibra, ela é desejada por conta que a rugosidade elas vão ser associadas ao aumento na área superficial, o que é excelente para promover e favorecer a retenção mecânica e química de compostos orgânicos contaminantes. Também conseguimos analisar, a partir das imagens topográficas, como a velocidade conseguiu afetar a estrutura. Não teve uma modificação química, porém ela faz uma diferenciação superficial, onde podemos analisar que a figura B, que representa a nossa amostra 2, que foi realizada a 65 RPM, ela possui uma estrutura com maior depressão que a nossa amostra representada pela letra D, que representa a nossa amostra que foi feita em uma velocidade maior, que é equivalente ao 100 RPM. Também para conseguirmos ver a eficiência das nossas esponjas quando formos adicioná-las no nosso meio água e óleo, foram feitas as análises de ângulo de contato. Também podemos dizer que é um teste de molhabilidade, que é um fator crucial para materiais adsorventes de óleo em meio aquoso, pois o nosso material ele precisa ser hidrofóbico para não absorver água, mas seletivo para absorver os compostos petroquímicos. Medimos o ângulo de contato de gota Césil em 3 pontos diferentes para cada uma das 4 amostras. Então, como mostra na figura 5, todas as amostras elas obtiveram um caráter hidrofóbico, com ângulos de contato bem superiores a 90 graus Celsius, onde a nossa amostra 1 ela conseguiu alcançar valores de até 123 graus Celsius, o que pode ser explicado pelo modelo de Wenzel, onde a rugosidade superficial amplifica a hidrofobicidade
o que pode ser explicado pelo modelo de Wenzel, onde a rugosidade superficial amplifica a hidrofo... o que pode ser explicado pelo modelo de Wenzel, onde a rugosidade superficial amplifica a hidrofobacidade intrínseca do polímero. Já na nossa amostra 4, os ângulos de contato eles foram menores, possivelmente devido a possuir uma maior porosidade na superfície, o que facilita a penetração da gota. Para os testes de adsorção, nós fizemos um sistema utilizando o óleo diesel como nosso petroquímico a ser removido do nosso sistema óleo-água, e nós utilizamos métodos de testes gravimétricos, onde nós fizemos o peso inicial da nossa esponja e após um período de tempo definido para fazer esse processo de adsorção, nós pesamos novamente essa esponja e avaliamos essa capacidade adsortiva, onde na figura 5 podemos observar que a amostra 2, que foi a nossa amostra produzida a 65 RPM, ela obteve o maior resultado de adsorção entre as nossas 4 amostras. Isso mostra que o desempenho das nossas amostras, elas vão ser modificadas a partir das condições de fabricação das nossas fibras. Todas as nossas amostras, elas obtiveram resultados de adsorção, porém a nossa amostra que foi fabricada a 85 RPM, ela foi a que possui uma menor capacidade de adsorção do biodiesel no nosso sistema. Também foram feito um processamento de retenção, onde também utilizamos a metodologia gravimétrica para conseguirmos fazer essa diferença. Fizemos o peso inicial e após o período de tempo pesamos novamente a nossa esponja e com isso nós conseguimos ver essa capacidade de retenção da nossa esponja. Também é feito o processo de prensagem mecânica do nosso polímero para saber se ele vai fazer com que o óleo que está em sua estrutura retorne para o meio. Então, para que essa esponja ela seja viável em sua aplicação, ela não pode somente absorver o óleo, ela precisa retê-lo para conseguirmos fazer o transporte e compressão sem que esse óleo ele volte para o ambiente. Então, os ensaios de retenção foram feitos ao longo de 168 horas de armazenamento, onde demonstraram uma excelente estabilidade para a amostra que possui o óleo diesel, onde novamente a esponja conformada a 65 RPM possuiu um melhor resultado em relação às outras velocidades utilizadas, e que o poluente ele se manteve estável e de forma segura ao longo de todo o tempo, validando a estabilidade da nossa esponja e um potencial para ele ser utilizado de forma prática nesses sistemas de remoção de contaminantes. Então, para concluir, esse estudo demonstrou com sucesso que copos descartáveis de poliestireno eles podem ser reciclados de forma viável pelo método de fusão melt-spin, onde podemos gerar esponjas hidrofóbicas, que é um material com baixo custo, porém apresenta um excelente desenvolvimento nesta aplicação. Os resultados com a caracterização e a preservação da estrutura química, eles foram favoráveis à dissorção de contaminantes. A nossa esponja, que foi conformada a 65 RPM,
possui um melhor desenvolvimento em relação às outras velocidades, e os resultados eles demonstram que o reaproveitamento de resíduos de poliestireno é uma alternativa promissora, sustentável e de baixo custo para aplicações em remediação ambiental. As referências que foram utilizadas para conseguirmos desenvolver esse trabalho, e também eu gostaria de agradecer a atenção de todos para este projeto e também pela aprovação e participação no Congresso.